Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. E quem vai nos ajudar a entender melhor o assunto são os nossos convidados de hoje, que já estão aqui no nosso estúdio. Aqui no programa hoje vamos conversar com o Dr. Rodrigo Brasileiro. Dr. Rodrigo, ele é urologista do Hospital Português. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Mayara Brasil. Mayara, ela é nutricionista funcional. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a gente vai te lembrar o seguinte: hoje é quinta e tem receita do dia. Vamos aprender a preparar um suco fonte da juventude. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. É daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o tema? Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que serão mais de 68 mil novos casos da doença ainda este ano aqui no país. E as maiores vítimas são os homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. Agora, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto numa reportagem. Vamos aprender e informar você que está em casa também, né, de que forma a campanha Novembro Azul está sendo trabalhada no município do Recife. Muita atenção às informações. Confira. O tema da campanha no Recife é saúde integral do homem. Os serviços vão além dos cuidados com a próstata. Exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis, vacinação e cuidados bucais são oferecidos nas unidades de saúde da Prefeitura. Seu Antônio tem 43 anos e aproveitou para tomar a vacina contra a gripe. Ele também conseguiu um encaminhamento para o exame de próstata. Agora chegou a vez da gente, né? Tem a vez das mulheres, agora chega a vez dos homens. Amigos meus que tem medo, cada um que diga uma coisa, aí bate aquele medo, aquele clima meio... Aí resumindo, aí estou aqui hoje e vou passar para eles que é normal, não dói e vai dar tudo certo. Pensar no Novembro Azul é pensar na atividade de forma integral, pensando que esse homem não é só uma próstata. Lógico que a gente discute e fala sobre a importância do cuidado e de fazer os exames necessários para a próstata, mas a gente pensa na questão da alimentação saudável, da atividade física, de todas essas questões que vão envolver, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então a gente fala de um pouco de tudo. Hoje, por exemplo, a gente está trazendo a questão da saúde bucal. E como é Novembro Azul, claro que o foco maior será no combate ao câncer de próstata. Ele é o segundo mais comum entre os homens brasileiros. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mais de 68 mil homens vão desenvolver a doença este ano. A gente vai ter um atendimento clínico. Diante da necessidade, a gente trabalha com detecção precoce. Então, a partir dos 50 anos, a gente vai estar solicitando o PSA. E se ele tiver sinais e sintomas ou casos na família, a gente antecipa para os 40 anos, também se for de raça negra. Então, ele vai realizar primeiro uma coleta sanguínea, que é o exame de PSA, que vai estar verificando a questão hormonal. E aí, diante da necessidade de alguma alteração, aí sim o encaminhamento para o especialista, onde vai ser solicitado uma biópsia ou até o toque retal. O paciente ainda recebe o cartão do homem para acompanhar todos os procedimentos. Os serviços serão ofertados até o final deste mês. Em 44 unidades, o atendimento será estendido até às 9 horas da noite. Para saber a programação completa, basta acessar o site da Prefeitura do Recife, www.recife.pe.gov.br, ou ligar para o 0800 281 1520. Não deu tempo aí de anotar os contatos, pegue papel e caneta que eu vou passar mais uma vez aqui o site da Prefeitura do Recife, é o www.recife.pe.gov.br.
ou você pode também ligar para o 0800 281 1520. 0800 281 1520, você pode obter outras informações sobre essa campanha Novembro Azul, como é que ela está sendo trabalhada aqui no município do Recife. Liga e fica bem informado. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre o assunto, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar. Que tal interagir com a gente? A partir de agora vamos lançar a nossa enquete e a pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa vai ligar para a gente para responder aqui a nossa pergunta. Você vai ao urologista com frequência? Atenção, homens, essa pergunta é para você que está em casa, viu, homem? Você vai ao urologista com frequência? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está aberta e disponível para você participar, respondendo nossa pergunta e também mandando a sua dúvida sobre o tema. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir pela nossa fanpage, através da fanpage que é o facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. 992094819 é o nosso WhatsApp também, está disponível para você mandar quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, outro ponto muito importante para uma melhor qualidade de vida está relacionado aos nossos cuidados com a alimentação. Para os especialistas, o ser humano ele precisa reaprender a comer, isso mesmo, não só alimentos mais saudáveis, mas sim levando em consideração as quantidades necessárias para a fisiologia do nosso corpo. Essa dificuldade que muitos têm em emagrecer, por exemplo, está diretamente ligada ao que aprendemos a comer durante a infância. Logo, é muito importante conscientizar as crianças desde muito cedo sobre uma alimentação saudável. Vamos aprender mais sobre o tema, sobre a campanha Novembro Azul e sobre também uma boa alimentação. Primeiro quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Maiara Brasil, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Fique à vontade, Maiara. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Rodrigo Brasileiro, urologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom a gente trazer informações, né, a respeito do assunto tão presente no nosso meio e, inclusive, por que não motivar também quem está em casa a procurar seu urologista e fazer seus exames regularmente. Começamos falando sobre essa campanha, né? O mês de novembro se veste de azul para destacar, né, e lembrar aos homens que estão em casa e também às famílias, porque no caso as mulheres podem incentivar o marido, né, doutor, a procurar esse especialista, porque ainda existe um pouco de receio, né, e uma repulsa em procurar o urologista. Na verdade, isso tem diminuído um pouco, né, mas houve até uma publicação da Sociedade Brasileira de Urologia, onde uma grande parcela dos pacientes que chegavam ao consultório, eles iam levados pela esposa, pela companheira. E isso foi, inclusive, um motivo de uma propaganda da Sociedade Brasileira de Urologia, onde atingiu esse público para que realmente os pacientes fossem. E realmente é uma questão cultural, isso acho que está mudando um pouco, essa questão tem melhorado bastante. Eu acho que o homem está cada vez mais consciente da importância realmente dele procurar o especialista, como a mulher faz isso regularmente nos exames preventivos de colo uterino. E eu acho que isso tem melhorado e tem feito com que a gente consiga cada vez mais fazer diagnóstico precoce, que é o que a gente procura no dia a dia. E no quesito alimentação, né? Porque para falar em qualidade de vida, a gente fala na importância da prática de exercício físico, num bom descanso e também na alimentação. Como é que nós, homens, né, estamos nos comportando em relação à alimentação? Comemos bem ou ainda fica a desejar? É como você comentou, né? A educação alimentar tem que ser realizada desde a infância, né? Então, se houvesse essa questão da educação alimentar, como acontece desde nós jovens mulheres sermos educadas a procurar uma prevenção, né? Porque isso não poderia acontecer com o público masculino. Então, quando a gente pensa em relação à educação alimentar, tem que ser realizada desde a infância, né? Ser realizada em casa, né? Na escola. E aí a gente vai, obviamente, repercutir isso para a vida adulta, né? E, óbvio, vai ter efeitos positivos para a nossa saúde.
Efeitos positivos para a saúde. Tem também, doutor, como contrariar essa estimativa do Instituto Nacional do Câncer? Estima-se que só este ano 68 mil novos casos de câncer de próstata sejam diagnosticados aqui no nosso país. Isso é um fato, né? Isso é um dado. O Instituto Nacional do Câncer tem feito cada vez mais essa notificação de forma mais eficiente. Acho que talvez isso tenha mostrado esse crescente número de câncer de próstata notificados. Acho que as campanhas educativas, as campanhas como o Novembro Azul, nos faz alertar para isso e faz com que as pessoas procurem cada vez mais. Então essa notificação, creio, que ficará cada vez mais presente e tende a aumentar. Uhum. E este é um tipo de câncer, né, em que a alimentação pode pesar, pode potencializar o câncer de próstata, uma má alimentação? Porque a gente vê a relação de vários cânceres, né, doutor, com a alimentação. Será que o de próstata também segue essa linha? Sim, sim. A gente pode ter alguns alimentos com efeitos protetores e alguns que também entram como alimentos que são indicados para o tratamento até do câncer de próstata. Vou mostrar mais tarde alguns alimentos que são ricos em, por exemplo, beta-caroteno, que tem efeito realmente protetor. Então, presente em tomate, em alguns alimentos que a gente vai apresentar daqui a pouco. E o que é preciso evitar, já que a gente vai falar os alimentos saudáveis, né, para serem aliados nesse combate ao câncer? O ideal seria a gente ter uma alimentação mais anti-inflamatória. Só que atualmente a nossa população ocidental tem uma alimentação muito pró-inflamatória. Então, a alimentação com muitos laticínios, muita carne, carne vermelha principalmente. Então, o modo de preparo que a gente também realiza em casa também deixa um pouco a desejar. Vamos explicar agora, doutor, para quem está em casa, o que é a próstata e qual a função? Olha, a próstata, ela é um órgão mais ou menos com o formato de uma ameixa, aproximadamente 20 gramas. Ela fica localizada na base da bexiga, por onde a uretra passa, na verdade, por dentro da próstata, um segmento que a gente chama de uretra prostática. Ela serve, sobretudo, para produzir nutrientes e soluções que vão ajudar a nutrir os espermatozoides no momento da ejaculação. Então, como a gente já falou aqui, a prevalência dessa doença ela é altíssima. Ela é o segundo caso mais frequente de tumores em homens, perdendo apenas para o câncer de pele. E às vezes muito esquecido, apesar de tão prevalente, né? O que ela falou em relação à alimentação é importantíssimo, né? O nosso corpo, o tempo todo, ele forma células inflamatórias e a obesidade, ela contribui com isso. O obeso, ele aumenta a reação inflamatória no corpo e aí induz a formação de células tumorais. Então, de uma forma geral, a alimentação é de suma importância para o controle disso de forma mais abrangente, né? Vamos falar de fatores de risco, então? Primeiro, tem ali o fator genético, né? Que ali é um fator que você não pode modificar. Se tem a carga genética, pode desenvolver o câncer de próstata, né, doutor? A má alimentação é um fator que a gente pode modificar. O que mais? Quais outros fatores que podem desencadear o câncer de próstata que a gente pode interferir? Próstata, os fatores mais determinantes talvez seja a predisposição hereditária. Não existe, ela não é uma doença hereditária, o que existe é uma predisposição. A gente costuma ver famílias inteiras, pais, irmãos. A gente sabe que uma pessoa que tem um pai ou um tio, ele tem em torno de 20 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então isso tem que ser observado. As pessoas com pele negra também tem mais possibilidade de câncer de próstata. Então a gente vê, nosso país é um país muito miscigenado, nós somos todos misturados em relação a isso. Então nós temos que pensar dessa forma, onde todos nós temos um risco elevado de câncer de próstata. Então a obesidade, ela tem efeito, como falei agora há pouco, essencial nessa gênese também desses tumores. Então acho que quando a gente pensa em câncer de uma forma geral, a gente tem que pensar em boas práticas de vida. Então, uma atividade física regular, uma boa alimentação, tudo isso são fatores onde a gente consegue mexer. Alguns outros fatores a gente não consegue, a gente não vai mexer na cor da pele, a gente não vai mexer na genética, e nisso aí a gente não tem muito como modificar. Modificar a alimentação saudável, né? O que seria alimentação saudável? Se alimentar só de frutas e verduras, isso a gente poderia classificar como uma alimentação saudável? Não é só isso, né? É algo mais complexo.
O Ministério da Saúde, ele lançou uma cartilha de espaço da alimentação saudável para a população brasileira, né? E aí ele mostra como que a gente pode desenvolver essa alimentação saudável e é procurando mais realmente alimentos mais naturais, e aí frutas, hortaliças, né? Os frescos, né? De forma geral, evitar industrializados e muito processados, digamos assim, e aí evitar carne vermelha em excesso, digamos, o consumo. E se for procurar consumir realmente carnes, consumir umas carnes brancas, peças mais magras, digamos. Não quer dizer, né, por ser mais saudável essa alimentação, vai precisar de um investimento maior desse cardápio? Não tem essa relação direta? Ideal é a pessoa... Ou às vezes pesa um pouquinho a mais no bolso a alimentação saudável? É saber onde você tem que comprar comida. Pensar em comida de verdade, entende? A gente fica pensando muito, vou fazer uma alimentação saudável e já pensa em ter que comprar tudo diet light, e não é isso, entendeu? Realmente fazer a feira, comprar alimentos frescos, alimentos da região, que sempre vão ser mais em conta, digamos, né? Em custo-benefício. A gente falou, né, chamando a atenção do que está em casa, que muitos casos, doutor, eles são diagnosticados em uma fase avançada da doença, no caso do câncer de próstata. É porque no início essa doença é assintomática? Sim. O câncer de próstata, ele, na verdade, quando a gente fala sempre em prevenção, a gente costuma dizer que a gente quer que o paciente venha ao médico para a gente, sempre que ele vier, a gente procurar. Porque, na verdade, o que a gente busca é buscar sempre um diagnóstico precoce. O paciente que começa um câncer de próstata inicial, que é aquele que a gente consegue curar na imensa maioria das vezes, ele não tem qualquer sintoma. Ele pode ter um sintoma de um crescimento do tamanho da próstata, que com certeza vai se manifestar por alguns sintomas que a gente vai descrever ao longo do programa, mas não são sintomas decorrentes do câncer em si. Quando o paciente ele vem a desenvolver sintomas decorrentes do câncer, então normalmente ele já tem uma doença avançada. Então é por isso que a insistência com as campanhas. Procurem seu médico anualmente, independente de qualquer sintoma. Isso é fundamental. Com a mulher, né, após a primeira menstruação já é automático, né? A família, a mãe leva essa menina até o ginecologista para saber como é que está a saúde. Com o homem, a partir de que momento, né, o pai pode levar esse filho ou a mãe levar o filho até o urologista, doutor? Isso. A mulher, ela tem, na verdade, uma oportunidade única em relação a isso, né? O colo do útero talvez seja o único órgão que a gente consiga vê-lo num exame simples dentro do consultório. Então, a mulher, ao iniciar a vida sexual, é orientada a começar os exames preventivos de colo do útero. No caso do homem, relativo ao câncer de próstata, a recomendação atual da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, existem várias sociedades que regulamentam isso a nível do mundo, essa idade padrão, ela oscila um pouco entre as diversas sociedades, mas de uma forma geral, a gente recomenda que o paciente procure aos 45 anos, comece a fazer avaliações iniciais com o seu urologista, mas que a partir dos 50 é a idade onde ele tem que fazer toque retal, PSA e toda a avaliação. A gente começa a avaliar isso um pouco antes, quando o paciente tem algum outro fator de risco. Hereditariedade, paciente com pele negra ou paciente obeso. Então são pessoas que a gente tem que ter um pouco mais de atenção e começar a procurar um pouco antes. Atenção também aos sintomas que vamos descrever a partir de agora. A gente aprendeu que no início da doença, né, pode ser assintomática essa doença de início, mas após esse período a gente vê aqui a presença de alguns sintomas e a gente vai descrever passo a passo aqui. Primeiro é a vontade frequente de urinar. Por que isso acontece, doutor? A vontade frequente de urinar, ela ocorre muito mais em função do aumento do volume da glândula da próstata, não necessariamente do câncer. Como a gente já falou, se isso ocorrer numa próstata pequena e se for pelo câncer, provavelmente é uma doença mais avançada. Mas o homem normalmente, após os 40 anos, já começa a aumentar o volume de sua próstata e ele pode experimentar, sim, esse tipo de sintoma gradativamente. E que não necessariamente significa câncer de próstata. Na maioria das vezes, na verdade, é apenas pelo crescimento do volume da glândula. E se vai frequentemente ali, né, urinar, é bom se preocupar com a hidratação, né? Sempre estar bebendo muito líquido é muito importante, para não acontecer nenhuma desidratação, nenhuma infecção urinária também. Sim. Quando você apresentou os sintomas, eu falei assim, isso aí pode ser infecção urinária grave. Como é que a gente vai saber que seria um câncer de próstata, por exemplo, né? Mas em relação à hidratação, a gente realmente pede. Aqui é uma região muito quente, a gente pede uma hidratação muito boa, né? Eu faço sempre uma média de 35 ml por quilo de peso da pessoa para uma hidratação mínima.
ao dia, tá? Então, realmente, aqui a gente sua bastante, se a pessoa faz esporte também, sua mais, enfim. E aí, realmente, tem que ter uma boa hidratação, uma boa gestão hídrica. Nesse segundo sinal aqui, descrito, doutor, fala sobre da urina com sangue. Também é no estágio mais avançado ou no início também? A urina com sangue também pode não ser um sintoma específico de câncer de próstata. O paciente pode ter urina com sangue com uma infecção urinária, ela pode ter uma urina com sangue por conta de um cálculo, ou na bexiga, ou um cálculo renal. Ele pode ter urina com sangue apenas por ter uma próstata grande, e esses pacientes eles podem ter sangramento espontâneo. Como eu falei, a gente não... acho muito importante a gente frisar que a gente não deve ficar esperando nenhum sintoma para procurar. Isso é fundamental. Próximo sintoma fala sobre a dor na região lombar, doutor. As dores lombares elas estão muito mais relativas a sintomas renais. Né? Alguns pacientes eles podem ter dor lombar em situações especiais de câncer de próstata ou de hiperplasia da glândula prostática, quando eles estão muito obstruídos, o rim não consegue esvaziar bem e ele pode manifestar sim esse tipo de sintoma. Quando isso é decorrente de um câncer de próstata, normalmente esse paciente deve ter uma doença um pouco mais avançada e ele precisa ser visto de imediato pelo urologista. Vamos à próxima tela aqui, temos outros tópicos para a gente aprender. Dormência nas pernas e nos pés também são sintomas específicos do câncer de próstata? Não, né? Não são sintomas específicos, né? Mas alguns pacientes também com doença avançada, por compressão de vértebra, a gente sabe que o esqueleto nosso, ele é um dos primeiros locais onde o câncer de próstata metastático avançado, ele envia metástases. E um dos sintomas podem ser essas dormências ou até mesmo fraqueza muscular por conta de compressão medular mesmo pelo tumor. O último tópico, a incontinência urinária ou fecal também pode acontecer devido àquela explicação, né, doutor, do aumento da próstata. Isso. A fecal muito pouco frequente em relação a isso, mas a incontinência urinária a gente vê com uma certa frequência e mistura-se, né, os sintomas. Elas podem estar relacionados tanto a um câncer de próstata mais avançado quanto a simplesmente uma hiperplasia benigna da próstata. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre Novembro Azul. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Esse tipo de câncer representa quase 30% dos casos na população masculina. De acordo com o urologista Carlos Eduardo, 1 em cada 7 homens vão ter a doença. A realização de exames periódicos é fundamental para reduzir os casos de mortes por câncer de próstata, já que as chances de cura chegam a 90% se for diagnosticado precocemente. De acordo com o médico, estudos indicam que fazer atividades físicas e prevenir a obesidade podem diminuir o desenvolvimento desse tipo de câncer. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e alguns tópicos que foram destacados aí pela notícia da internet através da Tânia Silva chamaram muito a nossa atenção. A estimativa é de que a cada 7 homens, doutor, 1 vem a ter, né, o câncer de próstata, e outra estimativa que chamou muita atenção é de que 90%, né, 90% de chance de cura quando é um diagnóstico precoce e quando se tem um tratamento adequado. Queria que você comentasse esses dois tópicos que chamaram muita atenção. O câncer de próstata, a prevalência dele, a frequência com que a gente encontra, a gente já sabe que hoje é extremamente elevada. O grande desafio hoje da urologia mundial é a gente determinar e entender qual o paciente que precisa ser tratado, qual o paciente que precisa ser apenas acompanhado, e o tratado, que tipo de tratamento mais ou menos agressivo ele possa precisar. Então,
esse dado de que, porque alguns pacientes a doença vai caminhar mais lentamente, porque em alguns pacientes a doença vai caminhar de forma mais agressiva até levá-lo realmente ao óbito. Então esse é o grande desafio, é a gente tentar encontrar naquele paciente fatores de risco para que a gente determine que nesse paciente a gente precisa ter um tratamento mais agressivo e em outro a gente possa simplesmente tranquilizá-lo e acompanhar ou fazer um tratamento no qual ele traga uma qualidade de vida melhor. Então esse, na verdade, é o grande desafio, porque os dados estatísticos, como você mesmo mencionou, eles são realmente bem interessantes e saltam aos olhos. Além do câncer de próstata, né, quais outras doenças podem estar associadas à má alimentação? Várias. São muitas mesmo. Atualmente a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são doenças que vão se desenvolvendo. Antigamente a gente achava que é só na vida adulta, né? Hoje a gente já até encontra na infância e juventude, né? Então, diabetes, hipertensão, alteração na função renal, hepática. Então, tudo isso a gente pode estar desenvolvendo por conta de uma má alimentação. E a gente tem uma tela agora, né, especial para mostrar aqui para você que está em casa. A tela tem as principais doenças, as doenças mais comuns nos homens. Primeiro é o câncer de próstata, que a gente está destacando aqui no nosso programa. A incidência é muito significativa, mas a chance de cura, se diagnosticada precocemente, chega a 90%. Isso é uma ótima notícia. O próximo tópico a gente pode falar aqui dos tumores malignos de traqueia, brônquios e pulmão também, doutor. São doenças comuns a nós homens. Isso, e diretamente ligado a maus hábitos também, né? O tabagismo, que é algo que era muito disseminado como modismo em tempos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, bastante combatido, porque a gente sabe da íntima relação desses tumores com esses hábitos. Próxima doença, o cálculo renal, que não está só ligado, né, à falta de hidratação, à pouca ingesta de água. Tem outros fatores também, né? Sim. Mas é muito significativo essa falta de hidratação. Não, assim, a questão da hidratação realmente é um ponto importante, mas são fatores genéticos, a questão de hábitos saudáveis, estilo de vida saudável que a pessoa desenvolve ou não, entendeu? A alimentação também entra como fator importante nesse meio. Muitas pessoas falam também, né, que alguns alimentos que têm sementes, se você ingere aquela semente, a semente do tomate, por exemplo, pode se acumular ali no rim, né, e causar um cálculo renal. Tem alguma verdade nessa afirmação ou é mais um mito que a gente encontra na internet? É um mito, até porque são sistemas totalmente distintos, não tem como uma semente que para chama renal, não tem condição. Agora, muito pelo contrário, o tomate ele é rico em licopeno, que tem efeito protetor contra enzima sobre o câncer de próstata. Tá? E no caso desse mito, né, que é muito comum, né, doutor? Ouvir no consultório, o senhor como urologista já ouviu bastante, é tanto que deu um riso. São muitos os mitos que a gente escuta trazidos pelos pacientes e coisas que culturalmente atravessam décadas, né? Mas que realmente não tem qualquer fundamento. A doença calculosa renal é uma doença multifatorial, que estão ligados com fatores alimentares, fatores genéticos, fatores metabólicos, sobretudo, e é algo bem complexo para se discutir. E o que seria o cálculo renal, que as pessoas chamam como pedra no rins, né, doutor? Isso. Por que pedra? É um formato de uma pedra mesmo? É porque é um formato de uma pedra, né? Em 70% dos casos são formados por cálcio. Então, seja ele misturado com vários sais, mas o oxalato de cálcio, que é o mais frequente, ele forma uma formação cálcica mesmo, em forma de pedra, com densidades elevadas e dureza realmente semelhante à de uma pedra. Então, é algo também bastante frequente no nosso meio, e a gente encontra bastante a nível ambulatorial, a nível de consultório, e é outra coisa que a gente trata bastante. E sobre chá, Mayara? Já ouviu falar do chá de quebra-pedra, né? Já foi consultada sobre isso? Já, é bem comum. Será que funciona ou também é mais um mito? Não, não é um mito não, realmente. Essa erva tem um efeito fitoterápico importante. Ela não vai quebrar a pedra como tem o termo. Na verdade, ela causa uma vasodilatação e aí facilita a passagem, né, da pedra, digamos assim. Próxima doença comum, doença cardiovascular. Aí tem vários fatores também, né, doutor, que é preciso a gente destacar para esse homem e essa família que está acompanhando aqui o nosso programa. É uma doença muito comum. Isso, a gente não pode separar tanto as coisas, né? Quando a gente fala
já que a gente está falando em nutrição, em bons hábitos, em obesidade, a gente, urologista, a gente se depara muito com pacientes, hoje os endocrinologistas comentam muito a respeito da síndrome metabólica, que é uma situação que tem aumentado bastante, que a população está ficando muito obesa de uma forma geral. Isso tem a ver com os níveis hormonais, com função sexual, com alterações cardiovasculares, diabetes. Então, na verdade, a gente precisa tratar como um todo. E aí a gente vai terminar promovendo saúde global, de uma forma geral, em todos os sistemas. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E no caso da alimentação, evitar aqueles alimentos gordurosos, aquela carne, né, com um pouco a mais gordura de aparente, gordura. alimentos muito processados, estão enlatados. Tudo que é muita embalagem, a gente pede para evitar, realmente procurar alimentos mais frescos, mais naturais. Porque vai agredir ali o coração diretamente? Como é que a gente... A questão de componentes químicos que estão dentro ali para poder conservar aquele produto, digamos assim. A questão de muito sódio para poder manter aquele produto em prateleira, entendeu? Porque quanto mais tempo ficar ali exposto, Pois né? é. Um alimento não tem que durar meses, né? Naturalmente, né? Mais conservantes, aí também tem os corantes que podem complicar a nossa todos os componentes saúde. químicos externos assim, que a gente acaba adicionando ali para poder manter aquele alimento com sabor ainda, né, por meses depois. Então a gente pede para evitar e não consumir, né? Eu costumo, os pacientes perguntam muito isso no consultório, né? Eu costumo sempre dar a dica para eles, olha, tudo que é muito fácil de pegar e comer, vai olhar direitinho que tem algum conservante ali. Então a gente, para comer bem, comer saudável, não precisa ser mais caro. Dá um pouquinho mais de trabalho, vai na feira comer um alimento fresco, você vai ter que ir, mas o que a gente tem que ter em mente é que tudo isso aí que tem muito sódio. O sódio, ele é um conhecido agente carcinogênico. Né? Então, os alimentos embutidos, todos eles são riquíssimos em sódio. Os sucos de caixinha, todos eles têm sódio. Pega uma polpa de fruta. Né? Então, existem formas de você ter uma alimentação saudável sem ter um custo maior e, com isso, você vai evitar muita coisa que pode acontecer ao longo da vida. Né? E a gente mal tem aquele hábito, né, de verificar o prazo de validade daquele alimento para ter ideia de mais ou menos quanto tempo ele vai ficar ali exposto. E quanto mais os rótulos, né? A gente meio que passa batido. A população muitos componentes esquece, que tem ali no rótulo que podem ser prejudiciais à saúde, não temos esse hábito ainda, né? Apesar de a gente sempre tenta daqui a explicar. algum tempo vai melhorar, né? As pessoas estarão mais preocupadas em ler os rótulos dos alimentos? Não, assim, a gente já tenta, né, fazer essa educação nutricional, olha os rótulos, olha os ingredientes, olha a composição nutricional do produto, né? Assim, se for para comprar um industrializado, olhe direitinho todos os ingredientes e os componentes, porque realmente é uma questão de quantidade de sódio muito grande, sempre de coisinhas estranhas no rótulo, evita, entendeu? Então... E muita gente tem aquela ideia que sódio é no gosto salgado, mas nem sempre, né? Tem alimentos adocicados que contêm grande concentração de sódio. Não é verdade? Isso. Tem essa pegadinha. Né? Biscoito recheado vem a memória que tem muito sódio e é doce. É doce. Refrigerante, muito sódio ali no meio. Então, assim, o industrializado sempre tem uma quantidade muito grande de sódio, a gente não percebe. O suquinho de caixa é docinho, né? No entanto, ele é riquíssimo. E esse sódio, né? Qual é o efeito dele no nosso corpo? É acumular líquido? É uma das funções, né, desse sódio? Esse é um deles, né? Outra coisa que a gente falou são os refrigerantes, né? Sim. São riquíssimos em sódio. Então, como a gente tinha comentado anteriormente, o organismo da gente, ele o tempo todo forma células tumorais. Né? A gente tem um sistema imunológico que vai pegar essas células e vai quebrar, vai provocar a morte dessas células para que eles não desenvolvam tumores. A obesidade e o consumo desses alimentos, ele gera uma situação inflamatória. E essa situação inflamatória, ela gera mais célula tumoral e prejudica o sistema imunológico que vai combater isso. Então, de uma forma mais simples, é por aí a explicação desse fato e a gente realmente tem que combater isso. E tem nutricionista que não gosta nem de chamar de refrigerante de alimento, né? Diz que é um produto alimentício. Concorda? Segue essa linha também? Produto alimentício evita. Joga a seguinte a frase assim: se sua avó consumia e conhecia aquilo ali, tudo bem. Se ela totalmente não conhecia aquilo ali, evita. As lembranças que eu tenho da minha avó, né, que ela descascava muita coisa, não abria essas embalagens, né? A gente reflete muito quando Fica a gente máximo vê, assim, quando a gente desembale lembra, né? menos, descasque mais. Ok, vamos a mais doenças aqui comuns a todos os homens, né? Síndrome da apneia obstrutiva do sono, também é algo muito frequente.
também, né? E também ligada à obesidade, né? Também ligada a maus hábitos, e é uma patologia que muito frequente, que traz consequências gravíssimas à apneia obstrutiva do sono, como o ronco. O indivíduo que dorme mal, já está mostrado isso, ele tem a maior incidência de doença cardiovascular, enfim, uma série de consequências que são extremamente maléficas para a saúde. E que compromete também a qualidade de vida, né? A gente falou de 3 pilares para se ter uma boa qualidade de vida, que é o descanso, a boa alimentação e a prática de atividade física. Isso. Então, se você não tem um bom sono, só se preocupa com a alimentação e com a prática de atividade física, vai ter algum comprometimento, né, nessa qualidade. Sim. Compromete. Quando a pessoa, ela, como ele falou, né, em relação a síndrome obstrutiva do sono, normalmente as pessoas com excesso de peso apresentam isso. E aí as pessoas já roncam e aí não conseguem dormir. Com essa alteração de sono, tem alteração de alguns hormônios do metabolismo, e aí isso acaba sendo um ciclo vicioso, né? Essa alteração desses hormônios metabólicos altera também a questão de peso do paciente. Então, realmente. E para encerrar esse quadro aqui, né, para a gente encerrar, tem a pneumonia também, que é muito comum. Isso é muito comum, né? Acontece tanto na infância, mas que na idade, nos idosos, né? Que a gente está falando os pacientes com doença de próstata, são pacientes que são mais suscetíveis, né? Eles perdem um pouco aquele reflexo de proteção da deglutição, e frequentemente eles aspiram pequenas quantidades de conteúdo intestinal. Esses pacientes fazem pneumonia com mais frequência. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados mais uma vez. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar aqui ainda do nosso programa, mande sua pergunta no nosso WhatsApp, 992094819. Mande aí sua pergunta, no próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, e para ter mais qualidade de vida, além da mudança de hábitos alimentares, é preciso também adquirir ou manter a prática de exercícios físicos com uma certa regularidade. Isso deve fazer parte da rotina das pessoas, né? E praticar esporte, se exercitar e fazer algo, né, para deixar a sua vida mais saudável, isso é muito interessante para você que quer ter uma boa qualidade de vida. A alimentação adequada para cada tipo de exercício físico que você pratica também é fundamental para você ter excelentes resultados. A boa alimentação, ela dará ao corpo o que ele precisa para o seu desempenho no exercício físico. Vamos continuar aqui falando sobre boa alimentação com excelentes exemplos aqui que a nossa nutricionista trouxe. Por onde a gente começa, Mayara? Mostrando aqui essa mesa super saudável que vai fazer muito bem à saúde de todos, não só dos homens, né, doutor? Com certeza. Como a abordagem hoje foi sobre em relação a alimentos que sejam protetores para a saúde do homem, né? A discussão em relação ao câncer de próstata. Eu trouxe aqui alimentos que são ricos em licopeno, que tem efeito protetor sobre o câncer de próstata em si, especialmente, tá? Tanto é efeito protetor para evitar que você desenvolva, e também como tratamento. Então, se uma pessoa está em tratamento já do câncer, ela só pode utilizar esses alimentos que são ricos em licopeno. Eu trouxe aqui o goiaba, o girimum, tomate, cenoura, e também tem na melancia, mamão, tá? E aí, trabalhando os alimentos naturais, sempre procurar a questão dos orgânicos, tá? Mas também pode trabalhar com encapsulados. Então, o fitoterápico, em maior concentração também, a gente pode trabalhar esse nutriente. Eu trouxe aqui alimentos que são ricos também em ômega 3, que tem efeito anti-inflamatório, como eu estava discutindo anteriormente, né? A gente acaba criando um ambiente muito inflamatório, e isso acaba desenvolvendo alteração das células e produzindo, no caso, desenvolvendo células tumorais. Então, trouxe aqui chia, linhaça, vocês já conhecem? Já sim. E aqui a fibra, presente na aveia, tá? E aqui a semente de girimum, que também tem efeito protetor sobre câncer, ele tem um fitoterápico. Tá? Então, é muito comum a gente estar encontrando o girimum com as sementes, tá? Essa semente branquinha aqui, tá? A gente pode pegar em casa, quando for comprar o girimum,
dá uma lavada na semente, bota para secar, a gente já pode consumir como lanche, tá? E também pode encontrar girimum sem casca, que é mais fácil de encontrar também, em lojas de produtos naturais. Tá? Então, sempre são alimentos que têm efeitos protetores e que podem ser incluídos na alimentação no dia a dia. Tá? Não adianta também comer uma vez e achar que aquilo vai ter um efeito protetor que não vai. Então, tem que ter realmente uma alimentação sempre constante. O licopeno, né? Ele vai agir de que forma? Vai regredir esse câncer do próstata? O que é que ele faz? Ele protege para que não venha desenvolver? Na nossa literatura médica tem muita coisa publicada em cima do licopeno. Todas elas entram mais numa área relativas às questões preventivas. O licopeno talvez seja a substância que no meio urológico seja mais utilizada ainda hoje de forma como a indústria farmacêutica, inclusive vários preparados com concentrados de licopeno para uso crônico, e isso existem trabalhos bem fundamentados onde mostram sim efeito protetor. É uma coisa que a gente usa com uma certa frequência. De uma forma geral, a doutora Mayra mostrou claramente assim que se você tiver hábitos saudáveis e consumir alimentos que estão disponíveis a todos, né, que são facilmente encontrados em lojas de produtos naturais, em feiras livres, a gente pode ter uma alimentação saudável, que seja agradável, né, e acessível, e que você esteja fazendo, sim, claro, um efeito protetor e preventivo para várias patologias. A gente sabe que esses alimentos são ricos, né? No licopeno, né, primeiro aqui, tem um percentual muito significativo nesses alimentos aqui. Aí quanto mais eu consumir, né, eu não preciso me preocupar ali com a porção, quanto mais melhor, ou não pode ser assim? Tem que ter uma porção certa, a quantidade certa para evitar a obesidade ou outro problema, por exemplo? Em relação ao câncer de próstata, por exemplo, a gente sempre tem um consumo, seja um consumo mínimo, para poder ter esse efeito protetor. Então, consumir de forma crônica, né, todo dia pelo menos tentar incluir um desses alimentos aqui e realmente tentar incluir uma quantidade significativa, não comer só um tomate ao longo do dia e isso vai ter um efeito protetor. Então, 2 tomates, um girimum, né, coloca uma goiaba como sobremesa, por exemplo. Então, eu trouxe aqui alguns alimentos que, para poder ficar bem notório, são alimentos realmente alaranjados, que tem essa pigmentação, nessa pigmentação que tem efeito antioxidante, que é o licopeno. Aí, a forma que eu vou preparar, no caso, a cenoura, por exemplo, vai interferir também na quantidade de proteínas que eu vou absorver? Ela crua é mais interessante do que ela cozida? Tá, em relação ao licopeno, né, o fitoterápico, quando a gente tem um aquecimento, como ele é um fitoterápico, mas é meio gorduroso, ele é melhor absorvido. Então, por exemplo, se você cozinhar o tomate, der uma leve aquecida, o girimum também uma leve aquecida, e a cenoura dá uma fervida rapidamente, ela absorve melhor esse fitoterápico. E mais uma vez a gente volta agora para as sementes, né? Porque tem licopeno no tomate, mas tem a semente. E as pessoas ainda tiram a semente com medo de causar algum problema, principalmente no rim. Pois é, não tem qualquer relação. Isso é uma coisa que a gente está bem estabelecido. A gente tenta explicar, na verdade, para os pacientes de uma forma bem tranquila, que trata-se apenas de um dito popular, mas que não devemos de forma alguma inibir esse tipo de consumo, porque a gente sabe que é uma coisa que é extremamente benéfica. E quando se fala, né, do consumo benéfico, mas o consumo excessivo do tomate, por exemplo, muitas pessoas falam que quando consome tomate em excesso aumenta a taxa de ácido úrico. Tem alguma relação ou não tem? Tem, pode ter sim. Agora, claro, isso vai depender de cada pessoa, né? Porque eu estou consumindo mais tomate do que, digamos, seja o ideal, que eu vou estar desenvolvendo um ácido úrico mais alto, tá? Isso realmente são outros fatores que podem estar também levando. Então, o consumo de carnes, a questão de consumo de gorduras, a hidratação, tá? Então, são outros efeitos também que podem estar levando a esse quadro. Né? Pensar, estou consumindo em excesso, vou estar desenvolvendo. Tem gente que gosta também de colocar o alho, né? Partido assim no prato. Pode fazer isso? É saudável? Sim, até melhor para absorver, realmente. Sim. Tem um fitoterápico aqui presente no alho. Fala também que é bom para o coração, né? O alho ou também é... Tem inúmeras propriedades, né? Na verdade, quando se fala no consumo disso ou no excesso disso, a gente tem que levar muito em consideração o bom senso, né? Sim. A gente sabe que tudo demais, em algum momento, vai lhe fazer algum mal. O tomate ele tem um pouco de acidez, então algumas pessoas podem sentir desconforto gástrico se consumir uma quantidade muito excessiva, mas dificilmente alguém vai comer tanto tomate assim
que vale trazer algo a esse ponto. Então, acho que o bom senso mesmo rege gostando isso, bastante, né? Eu gosto muito do tomate, então eu posso ficar despreocupado, né, doutor? Sim. O excesso não vai ser a ponto de não, de forma alguma, de forma não alguma. Chega a ser 10 tomates, ninguém vai chegar a consumir 10 tomates. Não, aí já é demais. E no caso da semente da goiaba, também a pessoa pode ficar despreocupada? Sim, não há nenhuma não, também relação, não, nenhuma São sistemas distintos, patologia né? urinária. Só mostrar aqui as sementes, né? Para câmera 3 mostrar bem claramente para quem está em casa. As sementes da goiaba também não são prejudiciais à saúde. Não tem. Até porque quando a pessoa vai fazer suco, por exemplo, da fruta, tende a coar, né? Tem nem esse perigo. Aí tem lá na frente, né, a aveia. No caso, a aveia é bom para o nosso organismo, mas tem a preocupação também com a hidratação, porque por se tratar de fibra, pode causar constipação? Justamente, assim, a gente sempre orienta, consuma fibra, a gente trouxe aqui exemplo da aveia, mas aí, realmente, se não tiver uma boa ingesta hídrica, a pessoa acaba constipando ainda mais, né? Constipar é a prisão de ventre, a prisão de ventre, tem dificuldade de... Isso, então, realmente tem que, assim, vamos orientar o consumo de fibra, mas aí realmente consumir mais água, porque não adianta consumir fibra e não consumir água. Porque a fibra também... Acaba piorando o quadro. É vital, né? A gente já falou, né? Quando a gente fala de doenças renais, quando a gente fala de uma alimentação saudável, então é vital. A gente precisa de água para um bom funcionamento renal, para um bom funcionamento cardiovascular, para um bom tônus da pele, de vários sistemas. Então é fundamental isso. E quem sofre, né, com constipação, pode usar da fibra ou usa de quê para melhorar aquela situação? Uma fruta pode auxiliar? Pode. Então, a gente tem classificações de fibras. Então, fibras que podem ajudar a soltar, né, o intestino, melhorar essa função, né? E também tem fibras que acabam, digamos, prendendo um pouco mais, então tem que ter atenção nisso aí. Mas, de forma bem simples, frutas polpudas que soltam água são as frutas que ajudam no trânsito intestinal. Tá? E aquelas frutas que são mais secas, digamos assim, é a que prendem. Então, por exemplo, goiaba. A goiaba é um pouco mais constipante, banana é mais constipante. Perceba que são frutas secas, não tem muita polpa, tá? Mas é independente sempre consumir muita água, tá? Tem participações através do WhatsApp 992094819 e tem também ligações. Jair Galvão, do Jordão Alto, ligou para a gente e pergunta o seguinte, sobre o peito de frango e o peixe. Qual a forma mais saudável de comer? É frito ou ao molho? É a dúvida do Jair Galvão, que sempre participa aqui do programa. Então, se a gente pensar na produção de radicais livres, a gente pode... né, comparando a fritura com o molho seria mais interessante. Agora, que tipo de molho? Também tem essa, né? Então, se for um molho saudável, seria mais indicado, tá? Chia e linhaça, a gente ainda não falou. Quais as funções que elas têm, né, no nosso organismo? Eu trouxe aqui como alimentos que são ricos em fibra também, mas que vão promover... Tirar a aveia da frente, né, para mostrar para quem está em casa a chia e a linhaça. Muito se fala. Sim. Está em alta, né, falar de chia e linhaça. Mas aí como boas fontes de ômega 3 vegetal, que tem efeito protetor, anti-inflamatório, é interessante a gente estar incluindo no nosso dia a dia. E o ômega 3 funciona no nosso corpo para produzir o quê? O ômega 3, na verdade, ele entra nessa mesma questão em relação à questão inflamatória. Né? Então, todos eles agem de uma forma muito semelhante e sinérgica em relação a isso. Aquelas cápsulas que são encontradas no mercado de ômega 3, elas funcionam mesmo? Funcionam, mas também tem que olhar o produto. A mesma coisa quando a gente olha o produto de um alimento, a embalagem, tem que olhar também do suplemento, tá? Porque tem suplementos e suplementos. Às vezes a gente compra um ômega 3 e a dosagem de ômega 3 dentro da cápsula não está tão alta. Então você acaba comprando uma cápsula que tem mais outro óleo vegetal do que o ômega 3 que normalmente é de peixe, entendeu? Tem participações agora através do WhatsApp 992094819. O telespectador não se identificou, não sei se por timidez, mas ele não quis colocar o nome. E ele pergunta os alimentos mais indicados para ganho de massa muscular. Ele não está na fase, está novo, ainda não está na fase de se preocupar com câncer de próstata. Quer ganhar massa muscular. Só as proteínas são suficientes? É a dúvida aqui do nosso telespectador. Quando a gente pensa em hipertrofia muscular, a gente tem que pensar em alimentos que são ricos em proteína, pensar em carnes, ovos, feijões, por exemplo. Mas também pensar que precisa haver um consumo de carboidrato junto, tá certo? Proteína por si só, isolada, ela não acaba
digamos assim, estimulando muito a hipertrofia. Tem que ter o consumo junto de carboidrato, para poder a gente ter uma boa síntese proteica. Agora, outra dúvida que foge, né? A alimentação agora é com o doutor. A mulher aqui mandou a pergunta dizendo que o marido fez uma biópsia. Deu negativo, mas ele fez uma ultrassom e PSA. O resultado deu 0,75 e total, né, 8,43. Isso é normal? Acho que 0,75 deve ser Deve ser o livre, alguma coisa assim. Uhum. O PSA total de 8,43, você falou? 47. 47 é um PSA elevado, né? A gente sempre frisa e a gente faz sempre ultrassom para os pacientes, porque é importante a gente saber o volume da próstata. A gente precisa saber se um PSA ele é adequado para um paciente com aquela próstata ou não. Um paciente com uma próstata muito grande, ele pode ter um PSA também um pouco maior e ser normal. Mas a gente tem que dar a informação de que a ultrassonografia ela não encontra câncer de próstata. Isso é um dado muito importante, né, doutor? Porque as pessoas fazem PSA, fazem ultrassom e não querem ir ao médico para ele fazer essa avaliação, ou vão para algum outro especialista e se dão por satisfeitos pelo laudo do exame. Então é fundamental essa interpretação de tamanho da próstata, valor do PSA e a necessidade do toque retal. Outro dado que foi falado é que uma biópsia negativa não significa dizer que ele não tenha câncer de próstata. Significa dizer que a agulha da biópsia não achou o tumor. Somente isso. Ou isso diminui, logicamente, a chance dele ter um câncer de próstata. Porque se não encontrou, pode ser que ele não exista. Mas não exime essa possibilidade. Então é importante ele voltar para o urologista dele e com certeza ele vai dar os devidos esclarecimentos. Ótima explicação. Tem aqui a pergunta do Tiago França. Ele quer saber se o famoso suco verde pode ser um bom alimento preventivo para o câncer de próstata. Não só para o câncer, mas para qualquer doença, na verdade, né? A gente acaba consumindo de forma como suco, né, alguns legumes e algumas verduras que realmente têm efeito protetor, têm uma ação antioxidante, é muito bom para a saúde e também são fontes de fibra, que é bem interessante. Outra pergunta, né, da Ana Cláudia, agora ela que mora no bairro do Barro, quer saber o seguinte: o molho de tomate industrializado, ele faz mal para a saúde? Ela fala que come bastante tomate ali na salada, mas não faz o molho natural. O molho natural, né? Então, como a gente estava comentando anteriormente, a questão de industrializados tem muito sódio, muitos produtos químicos dentro da composição daquele produto. Então, realmente tem que olhar o produto, tá? Tem que olhar a embalagem, que tem molho de tomate que são mais naturais, são mais interessantes, mas também tem muito molho de tomate que não tem uma composição tão boa assim. O ideal seria fazer um molho de tomate caseiro, não é tão complicado assim. Bota para cozinhar o tomate com um pouco de água, depois tritura no liquidificador, tá pronto. Bota um pouquinho de um alho, por exemplo, já tá pronto, não tem o que fazer muito não. Tá? Então, realmente, tenta procurar fazer em casa, que é bem mais interessante e sai mais barato também. Às vezes é só questão de interesse, né? E de iniciativa questão de também. prática mesmo. Às vezes a desculpa é de se alimentar fora de casa, não tem tempo para comer bem por conta disso, mas se levar uma marmita, né, preparar em casa para a semana também funciona bastante. Demais. Mantém ali foco, a saúde. Justamente. Então está mais em conta, né? Mira na estética e ganha em saúde. É, com certeza. Próxima pergunta aqui é do Evandro. Evandro Bezerra, que mora em Salgadinho, Olinda. Ele fala que está acima do peso, reconhece isso. E queria saber quais são os alimentos que ajudam a emagrecer um pouco mais rápido. E o que fazer para substituir o açúcar? Então, primeiro lembrar que esse ganho de peso não foi de um dia para o outro, né? Então, essa perda de peso natural e saudável também não vai ser rápida. Tem que pensar isso, lembrar isso sempre, tá? Então, acima de tudo, faça atividade física, tá? Então, não espere que... Claro, a alimentação ela vai ajudar muito, vai facilitar bastante. Agora, faça atividade física que ela acelera bastante essa perda de peso, tá? Então, consumir frutas, hortaliças, se tiver consumo de carnes, procurar carnes mais magras, consumir realmente cereais, as fibras, como a gente comentou aqui, exemplificou, por exemplo. Aí ele quer saber se ovos cozidos, né, ajudam no emagrecimento? Ajuda, pode fazer parte de alguma estratégia nutricional, sim. E deixa eu ver aqui, o açúcar, né, pergunta do açúcar. Tem como substituir o açúcar? O que é que poderia ser utilizado? Então, em algumas preparações, a gente pode utilizar fruta seca. Por exemplo, bate fruta seca junto, então ela vai dar um dulçor natural da fruta ali no meio, então você não vai necessitar de adoçar, né? Se você tiver, por exemplo, histórico de diabetes na família, realmente tenta evitar essa questão de açúcares refinados, né? E aí você pode partir para alguns adoçantes, tá?
tá? Lembrando que tem adoçantes e adoçantes. Tem adoçantes mais naturais, a gente pode exemplificar o stevia, por exemplo, é uma indicação interessante. Mas se não tiver histórico de diabetes na família e quiser regredir aos poucos a questão do uso de açúcar, eu indico, por exemplo, o demerara ou o melado de cana, por exemplo, que até são ricos em ferro, é bem interessante. A pergunta agora é do Adriano. Ele tem 47 anos e fez um PSA e mostrou uma pequena alteração nesse PSA. Ele fala que ficou muito tenso, né, e marcou um urologista, mas a maior preocupação dele é que está dependendo de um agendamento que fez e ainda não mostrou a disponibilidade no sistema. A demora mexe bastante com o meio emocional, ele fala. O SUS ainda está deixando a desejar, sem contar a falta de profissionais nessa área, né, na área de urologia. O que a gente poderia falar para o Adriano? É o momento de fazer o quê? De se acalmar? O que é que ele pode fazer para tentar mexer com o mínimo, né, com o emocional? Que ele está dizendo que mexe bastante. A gente sabe que o acesso ainda ao atendimento na rede pública ainda não está longe de ser o que a gente considera ideal. Né? O simples fato dele ter um exame que às vezes ele até não interpreta de forma correta e deixa ele muito apreensivo, não significa dizer que ele esteja realmente com um PSA alterado. Eu acho que ele está buscando, eu acho que ele está correto no intuito disso, mas que tenha calma. Mas é preciso ser avaliado realmente, é preciso que um urologista avalie esse valor desse PSA. Se for um PSA elevado, realmente ele vai ser examinado, ele vai precisar fazer um toque retal. E a partir daí, ele fique tranquilo que ele vai ser bem orientado. Ele está numa fase ainda bastante precoce, então dificilmente esse paciente vai chegar aos 47 anos com alguma doença avançada. Isso é muito difícil. O câncer de próstata, ele costuma ter um crescimento um pouco mais lento do que vários outros tumores que a gente tem. Então, dificilmente ele vai ter um tumor com apresentação já no estágio avançado. Mas a preocupação dele é pertinente, ele deve ir realmente procurar de alguma forma ter acesso a uma consulta com o urologista para que seja esclarecido e que deixe ele tranquilo em relação a isso. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar um suco fonte da juventude. Ficou curioso? Então preste atenção, quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita de um suco que é ideal para você que quer prevenir os sinais da idade, relaxar ou até mesmo eliminar aquelas gordurinhas indesejadas. Este suco é conhecido como fonte da juventude, então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de meio abacaxi, um maracujá, meia cenoura, folhas de hortelã e água. Esta receita é bem simples de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater. Então eu vou começar colocando o abacaxi. Aqui eu tenho a polpa do maracujá. A cenoura já cortadinha. Folhinhas de hortelã, que é a gosto. E para finalizar, nós vamos colocar a água até cobrir. Aqui tem mais ou menos 600 ml. Próximo passo é bater. E para finalizar, a gente vai coar. Esta é uma ótima dica para você começar o seu dia bem saudável. Esta foi a nossa receita de hoje. Uma delícia! Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia.
estava bom, né, Luciana? O suco, a gente ficou aqui com muita vontade de provar também. Vamos reproduzir essa receita em casa. A gente agradece aqui por mais uma dica no nosso programa. Luciana Luna, muito obrigado. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue para falar mais sobre coisa boa. A partir de agora, tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, olha só, temos várias vagas de emprego. A princípio, 2 vagas para assistente de vendas, 2 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. 2 vagas para assistente de vendas. Vamos a mais oportunidades de trabalho, 10 vagas para auxiliar de limpeza, 10 oportunidades, exigência. Ensino médio completo, experiência não exigida, salário R$954. Vamos a mais oportunidades de emprego. Agora temos 2 vagas para repositor de mercadoria, 2 oportunidades, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.100 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir para responder a sua dúvida. Você que mandou pergunta através do WhatsApp ou ligou para a gente, preste atenção que sua pergunta será respondida a partir de agora. Ainda há tempo de você mandar através do WhatsApp 99209-4819. Por telefone, Eduardo, que mora em Beberibe, ligou para a gente e perguntou o seguinte: é muito difícil o acesso ao serviço do urologista, né? Ele diz que tem uma certa dificuldade. Por que existe essa carência aqui no estado de Pernambuco? É a dúvida e cobrança também do nosso telespectador. A cobrança bastante pertinente. Na verdade, nós temos até em Pernambuco um número de urologistas por habitante que não é inadequado. A grande questão é a não distribuição disso daí. Então, infelizmente, nos últimos anos, o número de pacientes de usuários do SUS aumentou bastante. Os pacientes da saúde suplementar, que são os planos de saúde, diminuiu em função da crise financeira que o país vive. E essa balança inverteu. Então, o SUS ficou realmente sobrecarregado. O número de profissionais que está realmente na linha de frente nos ambulatórios para atendimento realmente reduziu. E, na verdade, o número de vagas, de oportunidade para operar, para cirurgia também, para esses pacientes, em todos os serviços especializados, eles ficaram extremamente sobrecarregados. Eu trabalho num serviço de saúde, num serviço público, sou gerente do serviço lá no hospital, da Otávio de Freitas, onde, em função de todos esses fatores que eu já te falei, a gente sente bastante dificuldade, porque realmente o número de pacientes é muito grande, a demanda é enorme e a gente não tem capacidade para atender tudo. Se mora no município do Recife, pode procurar informações sobre locais onde estão sendo promovidas, né, ações para atender os homens nesse momento do Novembro Azul. www.recife.pe.gov.br. Lá você vai encontrar essas informações, ou através do 0800 281 1520. Esse número aqui e o site responde à dúvida de várias pessoas que estão perguntando, né, onde estão ocorrendo ações para o Novembro Azul, para o combate, né, e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. www.recife.pe.gov.br ou 0800 281 1520. Agora tem a pergunta do Paulo Roberto, de Santo Aleixo, Jaboatão. Ele tem 63 anos e ele pergunta o seguinte: medicamentos que contêm zinco
esses medicamentos, eles previnem contra o câncer de próstata? Sim ou não? Alimentos que contêm zinco. Alimentos ou medicamentos? Medicamentos. Medicamentos. Então, esse zinco ali é possivelmente para estabilizar a medicação. Não tem algum efeito pensando em suplementação, tá? Então, mas pensando em suplemento mesmo, alimentos que tem zinco na composição realmente são bem benéficos para a saúde, que tem efeito antioxidante, é importante. Mas dentro da medicação, eu não vejo como atuação na saúde não, tá? Acho que é mais para estabilizar, né? Sim. Vamos à próxima pergunta. Temos outra dúvida que chegou por telefone. Jarbas da Costa tem 72 anos e ele disse que o PSA deu 10.990. O diâmetro da próstata deu 6.0, 5.9 e 5.0. A ultrassom mostrou que a próstata deu 94 gramas, doutor. Está normal? Não, ele tem uma próstata bem aumentada de tamanho. Um volume normal de uma próstata gira em torno de 20 a 27, 28 gramas. Mais do que isso, ela é uma próstata aumentada de volume. Tampouco isso é motivo para ele ter algum problema em função disso. Mas no caso dele, ele tem uma próstata realmente grande, uma próstata de 90, 94 gramas. Né? Há de se levantar a questão, que é extremamente importante, é que ele tem um PSA bem elevado. É um PSA de 10, um PSA de mais de 10, na verdade. Então, ele pode até ser um PSA adequado para uma próstata muito grande que ele tem, mas ele precisa ser avaliado com bastante critério. Ele precisa ser examinado. Ele pode ser que seja necessário realizar uma biópsia prostática. Então, ele é um paciente que precisa ser avaliado com bastante critério. Com 72 anos, o Jarbas deve ser avaliado quanto antes, né, doutor? Sim, com certeza. Ele precisa ser avaliado, sim. Próxima pergunta, o telespectador aqui ouviu a doutora falar, ele fala aqui no bloco anterior, sobre os açúcares, que podem substituir o açúcar comum, o que a gente consome. Só pegou o nome Demerara. Queria que repetisse, né, os outros açúcares. Tá, o ideal mesmo seria a gente diminuir o consumo a quase zerar a adição de açúcares, né, os refinados na nossa alimentação. Mas se tiver que, tô sentindo muita falta, então o açúcar Demerara, o mascavo ou o melado de cana. São as versões, digamos, menos ruins do açúcar, mas entre não usar o açúcar, né, ou pelo menos, digamos, adoçar com fruta, já digamos, um suco, né? Tentar optar por essas opções aí que eu falei. Tem a pergunta agora da Maria Lídia, que está acompanhando aqui a Rede Brasil através da internet. Ela fala lá da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Olha só, a audiência é bem distante. Lá em Lucas do Rio Verde, ela pergunta o seguinte: meu pai teve há 10 anos câncer de próstata. Fez a cirurgia e ficou tudo bem, graças a Deus. Mas ela diz que se preocupa bastante com ele porque ele bebe muito refrigerante, principalmente à base de cola. Hoje ele está com 71 anos. E ela queria muito, né, que ele assistisse. Com certeza ela vai colocar a reprise para ele assistir às 3 da tarde, para parar de tomar esse refrigerante, que pode, mais uma vez, causar alguma inflamação e até comprometer a próstata. A gente fala, esse é um excelente caso, né? Por isso que a gente insiste tanto na questão de paciente que não tem sintoma realmente procurar o urologista. Ele já está há 10 anos no que foi operado e está muito bem. Ele tem uma chance muito grande de estar curado desse câncer de próstata, não sei qual foi a cirurgia, mas ele deve ter feito uma cirurgia radical, que ela hoje é feita de várias formas, por via laparoscópica, hoje mais recentemente, aqui no nosso meio, inclusive, por via robótica, e é uma cirurgia que tende a deixar menos sequelas do ponto de vista de complicações e restabelece realmente as funções, tanto na esfera sexual quanto na esfera urinária, miccional, e é um paciente que está bem e que foi diagnosticado há 10 anos, se não tratado, poderia ter um desfecho bem diferente. Né? Então, essa questão alimentar é uma questão que ele tem que levar para a vida dele, né? De uma forma geral. E não somente para o câncer de próstata. Eu me lembrei de citar essa questão importante em relação ao emagrecimento, que está tão falado recentemente, mas o idoso tem que ter um cuidado especial com isso. Porque a gente sabe, o homem a partir dos 40 anos, a partir dos 30, quando já começa a diminuir um pouco os níveis de testosterona, esse homem já começa a perder um pouco de massa muscular.
Então é preciso ter cuidado, inclusive com o tipo de atividade física que o idoso vai ter. O idoso normalmente ele perde massa muscular, então ele precisa ter um cuidado, ter um acompanhamento nutricional e atividade física que seja adequada para ele, para que ele não venha ter consequências musculoesqueléticas e de outra natureza em função de uma perda de massa muscular excessiva. Então a gente sempre chama atenção para isso, para um acompanhamento bem adequado e com os especialistas, com a equipe multidisciplinar, nutrição, equipe de educação física, para isso ser feito de uma forma bem adequada. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: o Whey Coffee cria massa muscular? Quantas vezes por semana pode-se ingerir, né, esse suplemento? E gostaria de saber, a pessoa também gostaria de saber se a ameixa seca leva açúcar ou se açúcar dela pode fazer mal para quem é diabético. Primeiro, em relação ao whey, né? Então, o Whey Coffee é um produto whey protein, que é um suplemento de proteína, tá? Então, o consumo sempre depende, né? Quem busca massa magra, hipertrofiar, pode usar como um pós-treino, por exemplo, ou até como uma opção de lanche durante o dia. Mas isso realmente vai depender de cada pessoa. Se a pessoa quer um emagrecimento, isso aí já pode ser uma outra estratégia nutricional. Então, realmente depende de cada pessoa, tá? E aí o Whey Coffee, no caso, é porque é sabor café. A diferença é essa em relação aos outros wheys. E a ameixa? E a ameixa? É a ameixa seca, não foi a dúvida dele? Então, a ameixa seca, ela está desidratada, tá? Normalmente, é adicionado um pouquinho de açúcar ali naquele preparo. Mas pessoas diabéticas, elas devem evitar realmente o consumo de frutas secas, porque como concentra muito, né, a questão até do açúcar natural da fruta, né, a frutose, e aí tem um açúcar adicionado, né, dessa preparação para poder desidratar, e aí você não come uma ameixa, come 2, 3, 4, 5, né, e aí acaba consumindo demais. Então, realmente, pacientes diabéticos devem evitar mesmo. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você vai ao urologista com frequência? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 36% responderam que sim. E 64% dos homens que ligaram e responderam falaram que não. Que ainda não, acredito, né, doutor? Porque diante de tantas informações, vamos mudar sim esse comportamento. Agora a gente chega na reta final do programa. É o momento de agradecer e abrir espaço para as considerações finais. Maiara Brasil, ela que é nutricionista funcional, muito obrigada pela participação. O último recado, fique à vontade. Eu agradeço pelo convite, né, e queria que a partir desse momento a gente tenha realmente acordar um pouquinho, né, para poder a gente ter uma alimentação saudável, não pensando só esperar que a gente tenha algum sintoma de alguma coisa, né, de alguma doença, que a gente pode ser qualquer coisa. Então, tenta realmente desenvolver uma alimentação mais saudável, estilo de vida saudável, tá? Sono, atividade física, realmente ser um pouco mais ativo. Mais uma vez, muito obrigado, Maiara. Também queria agradecer ao Dr. Rodrigo Brasileiro, urologista do Hospital Português, chefe do serviço de urologia do Otávio de Freitas e especialista em cirurgia robótica. Muito obrigado, doutor, pela participação. O último recado, fique à vontade. Obrigado pela oportunidade. A gente sempre está levando essas questões e informação para quem está em casa. Esse mês é um mês importante, sobretudo não para os pacientes procurarem o seu urologista apenas em novembro. Eu acho que, na verdade, o novembro ele vem para alertar que, na verdade, a gente tem que buscar isso sempre, né? A sua pesquisa ela foi bem elucidativa no que a gente chama atenção em relação a isso. As pessoas estão acostumadas a ir a outros especialistas com mais frequência. E essa questão relativa à próstata, por ela estar ligada um pouco com a esfera sexual e com outras questões, isso ainda gera muitos tabus culturais na sociedade da gente. Então, é importante que a gente busque realmente. Eu acho que é a única forma que você tem de você ter um diagnóstico precoce. Hoje nós temos inúmeras formas de tratamento curativo com mínimas sequelas. Isso está disponível no nosso meio, está disponível no nosso estado. Então, é um apelo ao pessoal que está em casa que procure o seu urologista e busque saúde de uma forma global. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!